Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça do nosso bom Deus, que já está neste lugar, possa continuar sendo derramada sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, porque nós temos muito o que receber de Deus nessa noite ainda, amém? Você tem muito o que receber. Nós temos muito do que ainda ouvir da parte de Deus. Porém, eu não sei o que você precisa. Você sabe do que você precisa? Às vezes nem nós sabemos. Mas a gente sabe o que é, né? A gente sabe o que deseja. Mas a gente, não, por vezes, não se dá conta do que a gente realmente precisa. Até mesmo para chegarmos naquilo que desejamos. E a minha oração nessa noite, querido, é que você, ou melhor, que Deus abra os nossos olhos, para que a gente aprenda e discirna aquilo que precisamos para conquistar aquilo que queremos da parte do Senhor para nós, amém? Vamos orar e logo após a oração, as crianças estarão liberadas para o seu culto, mas agora faça desse momento a sua oportunidade de agradecer, de dizer para Deus o quão Deus é importante, e que você é grato pela vida que você tem, ainda que talvez não seja a ideal, mas eu aprendi algo: valorize o que você tem, até você ter aquilo que você realmente deseja, amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por essa noite, por este momento, por essa oportunidade e por esse chamado. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor nos chamou, é porque o Senhor nos escolheu primeiro, Deus, e estamos aqui nessa noite para agradecer, Pai, agradecer pela vida que nos deste, pela saúde que temos, pela nossa família que o Senhor tem concedido a cada um de nós, e pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Te louvando, Te adorando e Te bendizendo, Senhor. A minha oração como sacerdote dessa casa agora é para que o Senhor, Pai, convença os corações, ó Pai, por meio do Teu Espírito e da palavra da verdade, do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, para que sejamos constrangidos, Pai, por esse amor, e nós possamos nos olhar para dentro de nós, Pai, ó Deus, e refletir acerca do que estamos fazendo sobre a nossa vida, para que possamos, ó Deus, viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu declaro, Pai, a Tua liberdade neste lugar, e que somente da parte do Espírito Santo de Deus hajam manifestações, que cada vida tenha a sua mente agora voltada, ó Deus, para ouvir a palavra do Senhor, e eu oro desligando cada um aqui, Senhor, de todos os sofismas, de todas as interferências malignas, para que o coração e a mente sejam um só no Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós neste lugar, em nome de Jesus, amém. Aleluia, que o Senhor possa fazer um milagre na sua vida hoje, amém? Você recebe isso? Você crê nisso? Começa pela sua decisão de fé e de querer realmente abrir seu coração verdadeiramente para aquilo que Deus quer para você. Então, você pode ficar à vontade, pode assentar. Amém, gente. A gente vem vindo numa vibe aí nos últimos domingos, né? De muitos bons resultados, e louvo a Deus pela igreja e pelos irmãos que ontem estiveram aqui servindo. Ontem nós tivemos o casamento do Maico e da Jana, né? Foi uma bênção, mais um casal de irmãos que estavam casados há quanto tempo? 19 anos, mas entenderam, creram que precisavam colocar e alinhar uma área da sua vida diante de Deus, que é o casamento. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. Então eles ouviram, eles creram e eles decidiram. E viram que talvez não era tão difícil assim fazer um casamento, né? Dá trabalho, como tudo na vida dá trabalho. Mas eu tenho certeza que hoje estão felizes, não estão? E quando nós cumprimos tudo aquilo que Deus estabelece para nós como seres humanos, é notório, é fato que nós nos tornamos pessoas mais felizes. Então, se você aí
estava na mesma vibe que eles, ou está nessa vibe, né, de estar casado, mas não casado, amém? Talvez casado pela lei dos homens, mas não casado pela bênção do Senhor, tá? Tá aí a oportunidade, talvez, de você colocar isso também em prática na sua vida, amém? E o Retiro dos Homens já tem candidato para isso já, né? Já temos candidatos aí depois do Retiro dos Homens. E uma pessoa me mandou mensagem querendo dar um testemunho aqui, e depois do Retiro dos Homens, mas não é um homem que vai dar testemunho, é uma mulher, né? Então, passa aqui. A cara do Fabiano, quem inventa aguenta. Ai, é mais fácil cantar mesmo, Deus. Estou tremendo. Enfim, eu queria dar um testemunho como a mulher que ficou orando pelo seu marido, né? E eu creio que muitas fizeram isso também. E eu congrego aqui há 6 anos já. E desde então, tenho orado sempre pelo meu marido, né? Muitos já acompanharam a minha história aqui, né? Sabem o quantas vezes eu vim sozinha, né, para a igreja. Sozinha, com os meus filhos. E sempre orando pela vida dele. E cada ano era uma frustração para mim, porque eu sempre quis ir num retiro da família e nós nunca fomos. Ano que vem nós vamos ir, em nome de Jesus. E quando anunciou o Retiro dos Homens, eu pensei, nossa, como eu queria que ele fosse, né? Mas quem conhece ele mais a fundo sabe que era impossível ele ir. E eu falei para o pastor, mas eu sirvo ao Deus do impossível. E eu comecei a orar. E eu louvo a Deus pela vida da minha irmã Jéssica, que está lá embaixo agora no Ministério Infantil. E ela disse, Carol, vamos pegar junto, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração, e esse homem vai ir no retiro. Eu falei, bora. E ele não sabe, ele estava parado. Então foram 30 dias de jejum, oração, louvor. E a gente orava junto, a gente trocava ideia. Eu falava, meu Deus, Jéssica, não vai dar certo. Não, vai dar. E deu certo, e um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu paguei teu retiro. Agora tu vai ter que ir. Ele falou, agora eu vou, né? Pagou, agora eu vou ir. E ele foi uma bênção. E eu queria trazer esse testemunho, porque há pouco o pastor pregou sobre jejum, né? E eu não acreditava em jejum. Pensava, nada a ver, né? Vou parar de comer, uma coisa que eu gosto, né? E a gente deixou várias coisas de lado, eu e ela, e a gente chorou muito nesse tempo. E o quanto Deus trabalhou na gente também, né? E se revelou para a gente também. Então, né, não é só quando a gente faz uma coisa pelo outro, mas o quanto aquilo, né, vem em benefício da gente mesmo. E o quanto ele trouxe para mim de intimidade com ele e de revelação da parte dele para a minha vida e para a minha família. E o louvor também, o ministro falou aqui antes, e eu queria trazer isso também, porque, né, quando eu não tinha mais palavra para orar, quando eu não tinha mais lágrima, né, para pedir, eu colocava um louvor. E o louvor, ele é uma arma de guerra, né? Tantas histórias ali, ele citou de Josafá, de Batalha de Jericó, enfim, quando Davi tocava harpa, né? Então o louvor, ele é uma arma poderosa. E eu botava todo dia um louvor que dizia: tudo é possível, tudo tu podes fazer. Meu Deus, não perde as batalhas. E eu brincava com a Jéssica que o nome do nosso propósito era Deus não perde as batalhas, né? E ele não perdeu. E todo dia, então, da gente também não subestimar o poder do louvor quando a gente está aqui, quando a gente chega aqui, às vezes, atucanado, na quarta-feira vem direto do trabalho, ou no domingo vem e não presta atenção. Então, preste atenção no que você está declarando, porque o louvor, ele é uma oração. E eu quero dizer que eu vou continuar sempre orando, porque eu sei que Deus tem muito para fazer ainda na vida dele. E ele é fiel para cumprir isso que ele começou. E ele tem dons e talentos, né, sobre a tua vida, e eu sei que ele vai te usar ainda, assim como tantos aqui. E a Rosane trouxe esses dias também de mulheres que daqui a pouco o seu marido não foi dessa vez, mas eu quis trazer isso justamente porque eu orei 6 anos por isso. E agora ele foi. E eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muito.
E eu continuo orando e eu declaro todos os dias que eu e a minha família vamos servir ao Senhor. É isso. Você pode repetir uma coisa assim, diga assim, eu conheço as minhas guerras. E você conhece o Deus que pode vencer essas guerras? Às vezes a gente olha para alguém e a gente não imagina a guerra, a vida, o desafio que cada um passa. Mas você sabe o que você passa. Você sabe o que você luta. Você sabe qual desafio que você tem. Mas entenda uma coisa. O mesmo desafio que você também tem um Deus que é maior do que qualquer desafio. Mas você precisa crer. Você precisa buscar, você precisa confiar. E a palavra que eu quero trazer hoje vem até muito de encontro a isso. Que quando nós confiamos, quando nós cremos, as coisas elas podem e vão acontecer. Talvez não é quando nós queremos, né? Como diz lá Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, fala do tempo, porque para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo. E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Talvez agora é o teu tempo. Qual é o teu tempo? Qual é a tua vez? E eu entendo, sabe, uma coisa sobre o tempo, é que quando nós ouvimos, nós cremos e nós obedecemos, o tempo, ele acontece. As coisas acontecem. Amém? Louvado seja Deus. E eu creio que muitos aqui também têm e ainda terão testemunhos maravilhosos. Queridos, nós estávamos há pouco numa reunião com todos os líderes e nós temos muitos planos, nós temos muitas coisas boas para a igreja no ano de 2025. E nós queremos, de fato e de verdade, fazer com que tudo isso possa trazer resultados para a sua vida. Que tudo isso possa promover na sua vida cada vez mais motivos de honra e glória para o Senhor. E eu sei que tudo na vida, ou a gente escolhe isso, ou a gente escolhe aquilo, sim ou não? Quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra, ou para várias outras. E isso é o Evangelho. Isso é uma conversão. Quando eu escolho andar com Cristo, eu estou dizendo que eu não quero mais andar no mundo. Quando eu escolho servir ao Senhor, eu não quero mais servir ao diabo. Quando eu escolho algo que agrada ao Senhor, eu estou renunciando o que me agrada. Quando eu escolho a Deus, é a melhor escolha que eu faço para a minha vida. E porque Ele diz que quando nós escolhemos, quando nós confiamos no Senhor, tudo o mais o Senhor fará. Tudo mais Ele estará conosco. Nós só precisamos confiar. E eu já estou, há algum tempo, tentando finalizar a palavra sobre a restauração dos muros de Jerusalém. E eu quero hoje falar de mais uma das portas, e eu creio que essa porta que nós vamos falar hoje, essa restauração dessas portas, tem muito a ver com o testemunho que foi dado. Então, quero retomar com vocês, porque a gente teve muitos eventos, né, e que não consegui dar continuidade, então foi culto de missões, foi o retiro das mulheres, foi o retiro dos homens, que tomou conta do culto, né, com tantos testemunhos, e isso é bênção, mas eu quero retomar essa palavra para a gente poder terminar ela e não ficar pelo meio do caminho. Então, Neemias capítulo 3, verso 28, eu quero falar sobre essa porta hoje aqui, a porta dos cavalos. Se você, quero dar uma sugestão para você. Quem quer aprender realmente e absorver mais a palavra de Deus? Levanta a mão aí, quero ver. Então eu vou dar um conselho para você, tá? Anote e medite naquilo que você anotou, tá?
Tem papel geralmente atrás das cadeiras, pode ter caneta. Se você gosta de anotar no celular, quer anotar no celular, anote, só desligue o Wi-Fi, só desligue aí a internet para as notificações não te distrair, mas anote, porque essa é uma das maneiras que você vai absorver mais o conhecimento e também, ao mesmo tempo, vai fazer você refletir sobre aquilo que você está ouvindo. Amém? Então vamos lá. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Bom, talvez alguns aqui, né, já talvez até esqueceram daquilo que foi ministrado a respeito de Neemias, a respeito da reconstrução dos muros e das portas. Então, brevemente vou falar. Neemias, um homem muito simples, que servia ao rei, ele então ouve um dos irmãos de Jerusalém a respeito de como estava a cidade aí. Ele conta que a cidade estava destruída. A cidade estava totalmente na miséria. Isso por quê? Porque a Babilônia havia tomado conta da cidade, destruído no cumprimento de uma das profecias que foi dado a respeito de Jerusalém por causa dos pecados de Jerusalém. Neemias então fica triste. E o que ele faz? Ele ora e ele jejua. Ele ora e ele jejua. Então, em um determinado momento, diante do rei, o rei percebe que ele não estava bem, porque ele sempre estivera, como diz a Bíblia, bem diante do Senhor, diante do rei. E ele diz assim: o que tu tem? Tu está triste, né? Isso aí é doença, tu está triste de alma. E ele, naquele momento, se assusta, porque o rei pergunta, e ele vai orar a Deus. E aí, então, ali abre-se a porta para que Neemias, então, se torne o maior construtor de toda a história. Ele vai, então, e é enviado pelo próprio rei para restaurar os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos numa batalha, numa guerra. As portas que tinham sido queimadas diante daquela luta e daquela guerra. Muitos deles foram levados escravos, e Neemias era um deles. E Neemias conquistou a posição de se tornar um copeiro, alguém muito importante diante do rei, que servia o vinho. E não podia ser qualquer um, por quê? Porque aquele que serve o vinho tem que ser confiável, porque ele poderia colocar veneno. Imagine, o rei que me tornou escravo, agora eu dou bebida para ele. Ele tinha toda a oportunidade de poder, se quisesse então, fazer mal para o rei, mas ele não fez, porque ele era um homem justo. Neemias volta para a sua cidade e então começa a reconstrução. E eu já falei aqui até agora, essa aqui, se eu não me engano, é a 9ª porta, são 12, então faltam mais 3 portas. Eu não sei se vai dar tempo de terminar até o final do ano, mas nós vamos falar hoje sobre a porta dos cavalos. A porta dos cavalos, queridos, fala a respeito e significa sobre a nossa confiança em Deus. Sobre como nós temos Deus na nossa vida, se Ele realmente é uma rocha, se Ele realmente é uma fortaleza, se Ele é o socorro bem presente de fato e de verdade para cada um de nós na hora da angústia. Fala sobre o tamanho da nossa confiança em Deus. E agora me vem à mente a história de Pedro. Quando Pedro estava atravessando o mar, e aí então ele vê um vulto no meio do mar, e ele percebe que era Jesus. E aí ele vê, espantado, Jesus caminhando sobre o mar, caminhando sobre as ondas do mar. E ele fica atônito, ele fica perplexo, ele fica animado, a ponto de dizer assim: eu também quero. Eu também quero andar sobre as águas, eu também quero ver isso acontecer na minha vida, eu também quero um milagre. E ele pergunta para Jesus: Jesus, eu posso ir ter contigo? E Jesus fala para ele: pode, vem. E na mesma hora ele salta do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Só que quando ele começa a olhar para o lado e ver as ondas, talvez a onda veio e deu, uma molhadinha no cabelo penteado bonito dele. Ele percebe que aquilo ali não é algo normal. Porque estava acontecendo algo sobrenatural. Um homem caminhar sobre o mar. E ele olha o mar, ele se assusta, e aí ele começa a afundar.
Por que ele começa a afundar assim? Até então ele estava caminhando sobre o mar. Porque naquele momento ele deixou de confiar no Senhor. Porque naquele momento ele olhou e disse assim, mas isso não é possível. Mas era possível. Ele estava caminhando sobre as águas. Ele viu Jesus caminhando sobre as águas. E muitas vezes acontece comigo e com você a mesma coisa. A gente vê algo maravilhoso acontecendo na nossa vida. A gente vê a resposta de Deus quando eu faço oração e faço jejum. Mas será? E a gente acaba duvidando até mesmo do que estamos fazendo. Foi o que aconteceu com Pedro. E ele afundou. Essa porta, queridos, nessa noite eu quero falar que ela precisa ser restaurada. Porque ela foi destruída em nós a confiança em Deus. Por quê? Para que a gente possa confiar em si mesmo. Para que a gente possa confiar nos nossos talentos. Para que a gente possa confiar até mesmo nas outras pessoas, mas não em Deus. Para que a gente possa confiar na nossa capacidade. Não, mas eu sei. Eu estudei, eu conheço. Não, deixa para mim. Só que não é isso que Deus está querendo. Deus ele está querendo que a gente também confie nele. Olha o que diz ali em Salmo 33, 17. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. A porta dos cavalos era uma porta onde entravam e passavam os cavalos. Óbvio, né? Entenda uma coisa, agora tente imaginar o tempo de Jesus. Vamos tentar imaginar um pouco essa realidade. Naquele tempo, as guerras, elas não eram realizadas com bombas. Elas não eram com mísseis. A guerra, ela era realizada com espada, com escudo, não tinha revólver. Ela era realizada por meio de transporte de aquelas carroças que eram puxadas por cavalos. O exército que tinha maior número de cavalo era o exército mais temível. Alguém aqui tem medo de cavalo? Não tem problema não. Tem alguém que tem medo de cavalo aqui? Não? Eu gosto de cavalo particularmente, tá? Adoro cavalo. Passei isso para os meus filhos. Meus filhos também gostam muito de cavalo. Mas eu tenho receio de cavalo. Porque ele é um animal grande, ele é um animal forte, e tu tem que cuidar. Porque ele é um animal. Agora imagine você, está ali na guerra, numa fileira de soldados, e o teu exército inimigo está do outro lado, porém com uma frota de cavalos, se dá para dizer assim, né? Todos os teus inimigos montados em cavalos, aquele animal grande, forte, e que ele, para onde você direcionar, ele vai ir, e ele vai passar por cima do que você disser que ele tem que passar. Ou seja, de nós. Será que não vai dar medo? O cavalo era uma força, o cavalo era uma segurança para quem ia para uma batalha, porque ele sabia que ele tinha mais chance de vencer e de não morrer, porque o cavalo era forte. Por isso o texto fala a respeito do cavalo. O cavalo ele não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém o cavalo pode ele livrar, salvar. Não pode. Jeremias 17, verso 5, olha o que diz. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Bah, pastor, mas a palavra então está dizendo que eu não posso confiar em ninguém. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra ela está dizendo, quando nós substituímos a confiança de Deus no braço, no homem, nas pessoas, na sua capacidade, no cavalo. Quando nós achamos que o homem pode mais do que o próprio Deus. Quando nós achamos que o homem é Deus da nossa vida.
quando nós confiamos mais na nossa capacidade, no que nós somos, no que nós temos, no meu recurso, no meu dinheiro, no meu carro, na minha casa, no meu trabalho, do que no Senhor. O cavalo, ele não pode salvar. A sua força não pode te salvar. O teu conhecimento não pode te salvar. A tua habilidade, o teu talento não pode te salvar. O único que pode te salvar é quem? O Senhor. O Senhor. E por isso que muitas vezes o desafio que nós temos na nossa vida, ele parece ser muito maior do que de fato é. Porque nós damos foco para o problema e não para o Deus que está acima do problema. Paulo, ele diz algo. Paulo foi, para mim, um dos grandes homens de Deus. Ele também teve o seu histórico e o seu passado para nós, olhando de uma maneira negra, né? Porque ele perseguiu os cristãos e matou os cristãos. Eu também já joguei pedra em igreja evangélica. Se você não sabia, agora sabe, né? Talvez até por isso que eu estou aqui hoje. Mas todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado. Paulo, então, foi chamado pelo Senhor. E literalmente ele também caiu do cavalo. Ele estava andando de cavalo, pocotó, pocotó, pocotó. Indo para Damasco para fazer o quê? Perseguir os cristãos. Ele se encontra com Jesus. Cavalo também era para ele uma fortaleza. E ele cai do cavalo. E ele fica ao mesmo tempo também o quê? Cego. Perde outra capacidade. Não pode mais confiar na visão. Não podia mais confiar no cavalo. Ele não tinha mais poder algum. Ele não podia nem caminhar sozinho, porque agora tinha que ser guiado por alguém. Será que isso não está demonstrando a capacidade e o poder de Deus para poder confiar nele? E ele vai então para a cidade, e ali Paulo tem um encontro com Jesus. Ele envia um homem, se eu não me engano, chamado Ananias, e que é enviado por Deus para orar por Paulo. E Paulo, naquele momento, então, ele recobra a visão. E ele passa a enxergar novamente. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo hoje, se Deus ele te chama, ele vai te derrubar do cavalo. Se for necessário, ele vai fazer você cegar, para abrir os teus olhos de novo, para você confiar nele. Para você enxergar quem que é Deus na tua vida, e não o que você acha que é Deus na tua vida. Porque Paulo achava que Deus na vida, que Deus, aquele que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o grande sumo sacerdote, conhecedor disso, daquilo, aquilo outro, ele aprendeu um Deus, mas não um Deus verdadeiro. E às vezes a gente aprende de um jeito, a gente é doutrinado de uma forma, a gente absorve coisas de um, de outro e de outro, mas não olha para o verdadeiro Deus. E quando a gente encontra Ele, tudo aquilo que a gente tem por certo, tudo aquilo que a gente tem por verdade, muitas vezes é uma mentira. Paulo caiu do cavalo, Paulo ficou cego, para depois o Senhor mostrar para ele, eu sou o Deus verdadeiro. Eu é que sou o Deus verdadeiro. E não o que tu pensava, não o que tu achava. E aí então toda a história de Paulo foi mudada a partir daquele momento. Salmos 20, capítulo 7, ou melhor, Salmo capítulo 20, versos 7 e 8, olha o que diz. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É fácil a gente dizer da boca para fora, eu confio em Deus. Mas quando o bicho pega? Quando as coisas ficam difíceis? Quando falta a grana para pagar a conta? Quando parece que o castelinho começou a cair? Confia em Deus? Em quem é que a gente confia? Salmo 37, verso 3, olha o que diz. Confie no Senhor e faz o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade.
Põe aí, faz favor, a outra versão ali, ó, Almeida Revista Atualizada. RA. Por favor. Troca a versão. Já vai dar. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. E ele continua: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Entrega, bota o verso 4 agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou melhor, é o quinto, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E agora o 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar. Tem tanta coisa que está dentro guardada que a gente não quer entregar. Tem tanta coisa que está presa e que não é nossa, a gente deveria devolver. Quer ver, queridos? Quantas coisas talvez você se magoou porque alguém colocou isso dentro de você e você ficou guardado. Eu quero te convidar nessa noite a entregar. Eu quero te convidar nessa noite, tira isso para fora. Entrega o teu caminho. Entrega. Por que tu vai ficar com isso guardado? Sabe qual um dos maiores problemas até mesmo de doenças? É a amargura. E a amargura, ela significa falta de perdão. E sabe o que quer dizer falta de perdão? É assim, ó. Preste bem atenção no que eu vou dizer. É você tomar veneno querendo que o outro morra. Vai acontecer? Não. Quando você toma veneno, quem é que morre? Diga eu. Vocês estão comigo, gente? Eu sei que essa palavra não é maravilhosa para os ouvidos, mas vai libertar a tua alma do inferno, amém? Quando você toma veneno, você morre. Não é o outro que vai morrer. Então, quando você libera, entrega para o Senhor, é Deus que trata, não é mais você. Libera. Entrega. Deixa o texto lá, por favor. Entrega. E aí ele continua dizendo, verso 5, entrega, e aí confia, porque o mais é Ele que vai fazer. Só que o que é o problema? A gente diz que entrega, a gente diz que confia, mas é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que tratar, é eu que fico com o beiço torcido, é eu que fico ressentido, é eu que fico magoado, é eu que não consigo olhar na cara. Não estava no escopo. Mas é para curar, amém? Remédio bom, o que faz? Arde, mas cura, né? Amém? Arde, mas cura. Não toma veneno. Pare de tomar veneno. Joga fora esse frasco. Confia, entrega. Porque quem é que vai fazer? É você? Não. É o Senhor. Ah, pastor, mas tu não sabe o que fez para mim. Eu não sei. Mas o que tu fez para o Senhor? Você sabia que cada um de nós aqui matou Jesus? Os nossos pecados levaram o Senhor para a cruz. Tem alguém aqui que nunca pecou? E aí então a gente quer que os outros vão para o inferno. Não, porque olha o que ele fez. Amado, só entrega. Te liberta disso aí. Te livra dessa bronca. Entendeu? É que nem você entrar de fiador, né? Que roubada. É ou não é? Provérbios 6 fala sobre isso. A gente entra nessa bronca. E aí o que Salomão diz? Te livra logo disso. Não dê descanso aos teus olhos.
Não durma enquanto tu não te livrar disso. Por quê? Porque é uma bomba. Quem aqui já foi sabe bem disso. Talvez você tenha tido uma experiência muito boa, graças a Deus. Mas infelizmente, às vezes o que acontece? Você perde o amigo e perde o dinheiro. E ainda fica com o nome sujo, se bobear. Então nunca entre numa dessa se você não tem condições de pagar. Amém? Porque se o outro não guarda o seu nome, vai guardar o teu? Temos que ter cuidado, porque é conselho da parte do Senhor para nós. Amém, queridos? Eu quero trazer um exemplo de um homem na Bíblia, está em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 30, de alguém que realmente dá-nos um exemplo de confiar no Senhor. E mostrar aqui pela luz da palavra, queridos, que quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus, coisas poderosas, maravilhosas, fantásticas, que a gente talvez nunca esperava, como a gente ouviu no testemunho assim, quem sabe era impossível. Mas não é mais, né? Amém? Se tornou possível. Mas sabe qual o problema que a gente tem? A gente diz que crê e daqui um pouquinho a gente já entrega com a nossa boca. Mata a oração. Faz uma oração feiticeira contra a oração de bênção que a gente fez. Eu provo para você isso. Senhor, salva minha esposa. Senhor, salva o meu marido. Senhor, né, salva minha mãe. Daí daqui a pouco assim, mas é que ela é difícil. Deu, acabou. Destruiu o coração. Qual você quer que se cumpra? É difícil ou que salve? Está vendo como nós mesmos, nós acabamos e destruímos com aquilo que nós queremos construir? Ou eu confio ou eu não confio. Ou eu entrego ou não entrego. Ou é ou não é. Amado, se você tem como Deus, o Senhor e Salvador da tua vida, confia nele e entrega nele. Entrega. Porque você vai perder tempo vindo toda quarta e todo domingo se você não entrega? Por quê? Porque você vai perder tempo, então, orando, jejuando, lendo a Bíblia, se você não faz o que o Senhor diz para você fazer. E eu não estou falando isso para desmotivar ninguém, bem pelo contrário, eu estou dizendo, faça valer o tempo que você tem de entrega ao Senhor. Faça valer o tempo, faça frutificar aquilo que você de fato diz crer. Faça acontecer. Porque o justo vive pela sua fé. E se você de fato crê, se você de fato vem à igreja, se você de fato ora, se você de fato lê a Bíblia, faça, creia, viva isso. Não por aparência, mas porque está aqui dentro. Eu vou dizer para vocês, queridos, nem sempre foi assim na minha vida. Hoje eu vivo aquilo que eu digo. Hoje eu sou isso e não consigo ser diferente. Eu me indigno, às vezes, vocês já notam, né? Vocês sabem porque dá para ver, né? Eu me indigno, às vezes, com coisas que eu vejo não tem cabimento, Deus. Mas eu vou para a minha muleira e digo assim, eu já fiz isso também. Senhor, dá-me graça, né? Mas é uma construção. E se às vezes eu me indigno aqui, é por amor à sua vida. Porque eu sei que é possível. Porque se aconteceu na minha, pode na tua. Se aconteceu na minha, pode na tua. A Carol falou, orei 6 anos pelo meu marido, eu orei mais de 20 pela minha família. E graças a Deus, hoje, todos batizados. Se você é servo, se você é discípulo do Senhor, você precisa entender que você vai ter que, muitas vezes, renunciar a coisas na sua vida. Porque não tem comunhão entre luz e trevas. Porque não tem como servir a 2 senhores. Ou você agrada um, ou você vai desagradar o outro. E Deus, Ele não tem sociedade. Deus não é sócio de ninguém. Ele é o único dono. Ele é o único Senhor. Não adianta você querer fazer negócio com Deus. Deus não tem sócio.
Deus, Ele é Senhor. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é único. E se você quer realmente desfrutar de coisas maravilhosas no Senhor, como a gente vai ver agora na história de Eliseu, queridos, entrega. Entrega. Sabe, vendo os homens aqui, na volta do retiro, gente, vocês não fazem a ideia, a alegria. Porque eu sei, porque como pastor da igreja, eu fico olhando as ovelhas, né? Eu fico olhando cada um. E talvez eu não estou todo dia, talvez eu não sei nem, talvez, 1% da vida dos irmãos, e não sei mesmo, né? Não é meu trabalho saber disso. Mas eu vou observando. Eu vou vendo como cada um age, como cada um reage, como cada um cultua a Deus, como cada um vai servindo ao Senhor. E quando eu paro aqui e vejo esse mundaréu de homens que estava aqui, testemunhando, falando, e também ouvindo as mulheres, do que tem acontecido em casa, gente, que alegria que dá. Mas eu quero te dizer, para isso acontecer, não precisa ir para o retiro para acontecer. É maravilhoso, e eu sei o poder que existe num retiro, eu sei. Mas isso pode acontecer dia a dia, um dia depois do outro. Porque se você confiar, se você entregar, se você crer, você não vai ficar dependente da confiança de um, de outro ou em si mesmo. Você tem um Deus presente na tua vida. E esse Deus sempre esteve presente na vida desses 44 homens que foram. A questão é que lá eles deram um tempo maior para o Senhor. A questão é que lá eles ficaram mais tempo expostos à palavra do Senhor. A questão é que lá eles entregaram e eles confiaram no Senhor. E por isso, obras maiores e melhores eles estão vivendo agora. Mas será que isso não é possível aqui? É. Basta você dizer assim: Senhor, eu entrego. Senhor, eu creio. Senhor, eu quero ver essa mudança na minha vida. Senhor, eu não quero mais viver essa droga de vida que eu estou vivendo. Talvez não seja uma droga de vida. Amém? Mas talvez tem coisa na sua vida que você não aprova. Voltamos ali então para o texto. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Olha que incrível aqui, queridos, ó. O rei, o povo de Israel tinha um homem, sacerdote, tinha um profeta chamado Eliseu. E era um tempo de muitas guerras. E como a gente vê nos dias de hoje, ninguém consegue ficar quieto contra Israel. Porém, Israel sempre teve uma proteção do Senhor. E aí então Eliseu tem a revelação da parte de Deus e vai no rei: ó, não vai para lá, vai por aqui, que tu vai pegar eles de surpresa e tu vai ganhar a batalha. E assim aconteceu. E toda vez que o exército da Síria tentava contra o povo de Israel, nas guerras, Deus revelava ao profeta e ele revelava ao rei, e o rei mudava a estratégia e vencia então os seus adversários. Entenda algo aqui, um princípio: quando você está e entrega a sua vida ao Senhor, você está no Senhor, Deus vai te dar estratégia para te livrar do inimigo. Eu frequentemente tenho sonhos, e muitos dos sonhos que eu tenho são revelações de Deus de coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer. Alguns no momento eu não entendo, mas aí, passado um dia, 2, alguém vem, testemunha ou fala algo para mim, e eu vejo, está aqui a resposta. Deus, ele faz isso com a gente.
Deus, ele revela para a gente, e cada um à sua maneira, cada um ao seu jeito. Deus fala muito comigo por sonhos, talvez com você vai ser de outra maneira, mas você tem que entender a maneira como Deus usa você para cumprir a vontade dele, amém? Vamos continuar? Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele achou que tinha um espião. Respondeu um dos seus servos: ninguém, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha que incrível, gente. Ele está ali, o rei está na caminha dele, tramando contra Israel. E Deus vai lá na cama de Eliseu e diz assim: ó, o rei está falando isso. Ó, o rei da Síria vai fazer isso. Quantos aqui estavam bem tranquilo em casa, bem tranquilo na sua cama, com a sua família, na festa, e daqui a pouco o coraçãozinho começa assim, ó, tutu, 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 parece que bate uma agonia, parece que bate uma coisa assim estranha. Já aconteceu com você isso, sim ou não? Com quem já aconteceu aí? Meu querido, isso é Deus querendo te usar, para você se levantar em oração e intercessão, porque algo o diabo está tramando. Mesmo vinha para cá, eu estava no carro, antes do culto, e eu disse para Dani: tem coisa errada. Porque eu sinto no meu espírito. E eu comecei a orar no carro, já comecei a interceder. As crianças já estão acostumadas, né? Eu estou expulsando demônio, lapeta, chupeta, tudo, né? Elas já estão acostumadas. E aí começa a orar, começa a interceder, e na mesma hora aquela coisa que me oprimia, me angustiava, aquela coisa sai. Porque é Deus querendo nos usar para desfazer as obras das trevas. E você precisa aprender a discernir e a entender aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida e também através da sua vida. Pode continuar o texto. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Olha como é que o moço ficou. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Gente, aqui é fantástico. Essa parte é muito legal. E ele respondeu: não temas. Quem respondeu? Eliseu. Porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aqui revela dois tipos de crente: aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece. Aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Aquele que confia em Deus e aquele que não confia. Porque o que não confia, o que não teme, o que não crê em Deus fica apavorado. Ah, bati o carro. Ah, não sei o que deu problema. Ah, faltou dinheiro. Ah, não sei o que. Ah, eu fiquei ruim. O que não confia em Deus fica desesperado. Mas o que confia no Senhor, não temas. Porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E aí, agora vem algo muito curioso. Porque o homem, o servo, diz assim: como assim só tem nós dois? Olha como continua. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Porque ele estava com medo, gente. Ele disse assim: tá, mas como assim tem mais com a gente? Só tem eu e tu. Então Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Querido, quando tu crê, quando tu teme, quando tu confia,
A Bíblia diz que o Senhor envia os seus anjos ao teu redor. Ele te guarda todos os teus caminhos. Mas você precisa crer e confiar. Quando o moço vê aquilo, de certo ele encheu o peito. Agora sim, agora é nós, manda então, né? Porque ele viu. Só que ele foi como Tomé. Ele precisou ver para crer. E você, como é que é? Tem que ver? Tem que sentir? Se eu não me arrepiar, não é. Se eu não me arrepiar, Deus não está. Hã? Se eu não sentir, não é Deus. É isso que está acontecendo aí. É isso que está acontecendo aí na religião. Porque se eu não sentir, se eu não me arrepiar, se eu não cair, não é Deus. Não é assim, querido. É pela fé. É quem confia, é quem crê, é quem tem a verdade no coração. E aí talvez você vai sentir. Aí talvez você vai se arrepiar. Passei frio ontem em casa de noite, estava me arrepiando, então Deus estava me arrepiando, estava frio. Poxa, gente. A gente tem que amadurecer. A gente tem que crescer. A gente tem que viver, não pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Então quer dizer que se eu não sentir, não é. Não é assim, queridos. O Senhor falou para Tomé, depois de 8 dias que ele tinha aparecido aos discípulos, Tomé disse assim, não, mas eu não acredito se eu não tocar, se eu não ver, se eu não sentir, eu não acredito. Passou 8 dias, e Jesus disse, certo, agora eu vou deixar ele no vácuo. Vai ficar só na expectativa. 8 dias depois, Jesus aparece no meio deles. E aí ele fala bem assim para Tomé, vem, toca aqui. Tu disse que só se tocar. E aí quando Jesus aparece, ele vê. Né? E daí ele vê. Ele estava certo. Não, toca aqui agora. Toca. Tu não disse que só se tocasse? Eu acho que é a gente que tem que se tocar. Está na hora da gente acordar e se tocar. E parar de se auto-enganar. De que, se não for, Deus não está. Se não for assim, Deus não é. Se não acontecer, Deus não está comigo. Querido, a gente não manda em Deus. Se Deus couber no seu coração, se Deus couber na sua mente, na sua vontade e na sua lógica, na sua razão, Deus deixa de ser Deus. A gente falava sobre isso antes. Pois é, mas se fosse assim, tu vê se ele fizesse, pois é, eu acho que ele vai fazer assim. Não, tudo que tu achar, nada é como. Ele só diz assim, confia e entrega. Se nós não restaurarmos essa porta na nossa vida de confiar no Senhor e parar de querer confiar nas nossas posses, nos nossos recursos, no nosso tempo, na minha habilidade, no meu conhecimento, na minha capacidade, Deus, ele deixa de ser Deus. E não tem por que a gente estar aqui perdendo tempo. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que nós confiemos, para que a gente possa ver a grandeza e a maravilha de Deus agindo na nossa vida. E a gente possa então fazer o que ele diz, vocês serão as minhas testemunhas. E vocês irão com poder, vocês irão manifestar sinais, vocês irão fazer prodígios. Em meu nome vocês expelirão demônios. E coisa nenhuma lhes fará dano quando vocês então comerem qualquer coisa mortífera. Porque vocês confiam em mim. Você confia no Senhor? Então viva para o Senhor. E olha que maravilha que aconteceu ali depois disso. E como desceram contra ele, orou então Eliseu ao Senhor e disse, olha a sabedoria, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou
a Samaria. Gente, olha o que aconteceu aqui. Os caras vieram, estavam ali com seus cavalos, seus carros, tropas, para prender Eliseu. E Eliseu mostra para o moço que os que estavam com eles eram maiores. E Eliseu diz assim: Senhor, que eles não me vejam, que eles não me reconheçam, que eles não saibam que eu sou. Eles não ficaram cegos de não ver, mas ficaram cegos de entender. E muita gente tem hoje ficado cego no seu entendimento. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento do... Diga, incrédulo. Incrédulo não é aquele que não conhece a palavra, é o que sabe e não pratica. E eles ficaram cegos. Não entenderam que aquele ali era de fato quem eles procuravam. E Eliseu, eu imagino Eliseu ali, dando risada, de certo, né? Debochando. Tipo Elias lá no Monte Carmelo. E ele disse: ô rapaz, tá procurando quem? Não, estamos procurando um cara, um tal de profeta aí. Ele tem entregue todas as nossas estratégias, o rei está indignado com ele, nós vamos prender ele. O profeta, vem comigo então. Vou levar ele, vocês lá neles lá. E ele vai, gente, leva o exército inimigo aonde? Dentro da cidade de Samaria. Que é onde estava o que lá? O exército de Israel. E quando eles vão, olha o que acontece, pode passar o versículo. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ô Senhor, agora abre os olhos destes homens para que te vejam. Jesus, abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Pergunto para você, quando alguém vem te atacar, você dá pão e água? Você faz uma mesa para ele, né? É isso que a gente faz? Senhor, isso é uma demonstração de misericórdia. Porque quem confia no Senhor e teme o Senhor, não precisa retribuir o mal por mal. É Deus que é a sua justiça, a sua fortaleza e o seu refúgio. Até mesmo no dia da angústia. Você não precisa retribuir o mal com o mal. Porque Deus falou a Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu irei amaldiçoar. Querido, você não precisa usar a tua força para se vingar de nada e de ninguém. Deixa o Senhor. Jesus falou o que a gente tem que fazer com aqueles que nos odeiam, com aqueles que nos perseguem. Botar na cadeia. Chamar Maria da Penha. Botar na justiça. Não. Orai, abençoai. Amar. Essa palavra não arrepia ninguém. Mas vai te tirar de tanta cadeia, de tanta treta na tua vida, que se você der ouvido, nunca mais você vai permitir que essa porta dos cavalos permaneça destruída na tua vida. Amém? Amém? Amém. Dá um glória a Deus bem alto aí. Amém, isso aí. Eu teria muitas coisas aqui para dizer acerca disso ainda, mas eu vou pular para o final. Bota Marcos 5:27. Quando nós cremos, gente, de fato no Senhor, não importa a tua circunstância. Quando você crê de fato em Jesus, não importa nem aqueles que te cercam, nem aqueles que tentam te barrar. Olha o que aconteceu aqui.
tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Pode continuar? Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 34 agora. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uma mulher muito tempo doente, uma mulher muito tempo com problema. Quando ela ouviu o Senhor, ela creu no Senhor, ela confiou. E no meio de toda a multidão, mesmo com fluxo de sangue, mesmo doente, ela ousou, porque ela não poderia estar no meio da multidão. Ela era uma mulher excluída da sociedade. E agora me vem no coração o seguinte: quantos aqui talvez se sentem excluídos, hein? Até mesmo aqui dentro da igreja. Quantos talvez se sentem menor diante de alguém? Quantos aqui talvez se sentem até mesmo rejeitados? E eu digo isso com muita propriedade, porque muito tempo, principalmente ali na minha fase de adolescência e juventude, eu me sentia assim. Porque eu queria ser aceito, porque eu queria fazer parte, porque eu queria pertencer a um grupo, a amigos, se sentir importante, me sentir valorizado. E tem pessoas aqui assim hoje, que talvez por algum motivo, hoje não se sentem parte, não se sentem importantes, não se sentem valorizados, mas eu quero te dizer, isso pode mudar hoje. Porque o Senhor não te fez qualquer um. Deus, Ele quando te escolheu e te chamou e te criou, não foi para você se sentir inferior a ninguém. Essa mulher se sentia, porque tinha pessoas que a acusavam. Querido, a maior acusação está aqui dentro. Ó. Não permita que o inimigo use, talvez, do teu passado ou de circunstâncias que você viveu para te acusar, te condenar e fazer com que você se sinta menor do que realmente você é. Você é filho de Deus, você é sacerdote real do Senhor, você é nação santa, você é um povo escolhido, adquirido pelo Senhor. Você não é qualquer um. Não aceite essa acusação. Não aceite se sentir diminuído. Porque, como eu falei antes, não é o que você sente, é que de fato é. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Se não fosse assim, você não estava aqui hoje. E você tem que ter convicção e certeza disso. Não importa o que aconteça, não importa o que falem, não importa. Eu por muito tempo eu fiquei me fazendo de vítima e aceitando o que os outros diziam que eu tinha que fazer ou ser. E não faz tanto tempo assim que eu me libertei disso. Quando eu pude entender que quem eu sou, que eu tenho uma identidade, que eu tenho de Deus algo especial e que Deus me escolheu para cumprir algo que só Ele me deu, querido, eu mudei a minha história. Eu não mais aceitei. E eu passei a ser quem realmente Deus me criou para ser. Então, jovens principalmente, acordem. Vocês não são qualquer um e vocês não têm que viver à sombra de ninguém. Saibam quem vocês são no Senhor. Acorde. Só que não são só os jovens, tem muito adulto aqui que está assim também. E eu não quero que você leve a mal o que eu vou te dizer agora. Isso porque até a nossa política implanta isso na mente de muitos. Acaba se vitimizando. Esquecendo de que você é responsável pela sua vida. Esquecendo de que você é o autor da sua vida. Você escreve a tua história e mais ninguém. Então, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque o mais, queridos, Ele vai fazer. Você só precisa confiar e entregar. Amém? Pode ficar de pé?